Olá, tudo bem? Muitas pessoas acreditam que sabem falar em português porque já falam ou conhecem o espanhol. E quando olham as duas línguas, falam: Ah, nossa, são muito parecidas, então eu posso ir para o Brasil que eu vou me comunicar tranquilo sabendo o espanhol. Mas será mesmo? Será que é verdade isso? Que dá para se comunicar no Brasil falando espanhol ou meio ali um portunhol? Será? Bem, é verdade que são línguas parecidas, mas também são muito diferentes. Por isso que são duas línguas, né? E não é o português não é um dialeto do espanhol, não é uma variação do espanhol, é uma outra língua. Então hoje eu vou te mostrar alguns pontos importantes das diferenças entre as duas. Bora lá! Bem, em primeiro lugar, eu já vou dizendo que em português nós não usamos ito ou ita para fazer o diminutivo das palavras. Por exemplo, em espanhol, podemos dizer quero um poquito de açúcar. Poquito. Mas em português vai ficar pouquinho. Então, quero um pouquinho de açúcar. Outro exemplo, podemos dizer em espanhol: vivo em uma casita em Buenos Aires. Ok. Casita, então em português, moro em uma casinha em Buenos Aires. Moro em uma casinha em Buenos Aires. Então, casinha, né? Vamos mudar o verbo já. E casita vai ficar casinha. Então você vai dizer: então tá bom, é só trocar o ito, ita por inho, inha e tá tudo certo, né? Opa, vamos lá então. A palavra papel não fica papelinho, e sim papelzinho. E o pé, pezinho. Então já temos algumas mudanças aí também. E vão entrando outras coisas. Por exemplo, você vai dizer em espanhol: es una película fácil. Es una película fácil. Mas em português vai ficar: é um filminho fácil. Tudo bem, é um filme fácil e podemos dizer no diminutivo: é um filminho fácil. Então, de película já vamos mudar para filme e filminho, que nós usamos muito diminutivo aqui no Brasil. Então, perceba que aí já temos então a mudança também de vocabulário. Ok, uma segunda diferença que eu quero citar aqui é sobre os encontros vocálicos, que é quando duas vogais estão juntas na palavra. Por exemplo, em espanhol você diz: voy a estudiar de nuevo. Voy a estudiar de nuevo. Em português, estudar vai ficar estudar, né? E nuevo vai ficar novo. Então, não temos essas duas vogais, né? Em português, nós temos somente uma. Então, vou estudar de novo ou novamente. Vou estudar de novo ou novamente. Outro exemplo, siempre vuelvo aqui. Siempre vuelvo aqui. Em português, sempre volto aqui. Perceberam como perde-se, né? Então, essas vogais, né? Então, não adianta imitar o espanhol e só repetir no português, porque aqui no português não é assim. Mas aí que tá o problema. Nós temos também o contrário. Palavras que em espanhol não tem um encontro, não tem duas vogais juntas e no português tem. Por exemplo, outro dia comprei um helado. Outro dia comprei um helado. Em português fica: outro dia comprei um sorvete. Outro dia comprei um sorvete. Perceberam? Então, ganhou aí o U, né, no outro e no verbo. Então, comprei, né? E mais uma vez, vocabulário também que muda, né? Nós temos o sorvete. E aí entram várias palavras, né? Como pouco, que em espanhol seria pouco, primeiro, primeiro, como leite, e aí no espanhol é uma outra mudança que teve, que daí vira leite. E você pode até dizer:
Ah, prof, mas se é só isso, então é fácil, eu vou trocando, as pessoas vão me entender. Aí que tá. Quando chegam aqui, a realidade é outra. Se você conversar com pessoas que falam espanhol e chegaram aqui no Brasil somente falando espanhol, pergunta para eles como que foi a comunicação. Sempre dizem, meu Deus do céu, não, ninguém me entendia. É ou não é verdade? Você que mora aqui no Brasil, conta para mim depois nos comentários. Mas tá bom, tem coisas fáceis, né, também entre as duas línguas. Por exemplo, a troca do N com tio do espanhol, em português é só trocar por NH e a pronúncia fica quase ali a mesma. Por exemplo, cariño, carinho, sueño, sonho, espanhol, espanhol. Mas cuidado, porque pequeno em português fica pequeno e não pequeno também. Já vi muita gente aí falando pequeno e em português não. Em português é pequeno, sem o nho. E aí temos também uma questão de pronúncia com os sons nasais. Temos outra coisa fácil, que enquanto no espanhol vocês têm on, em português nós temos ão, por exemplo. Coração, coração. Razão, razão. Cajón, gaveta. Ah, peguei vocês. Aham. Cajón, gaveta. Pizarrón. E agora? Lousa. Lousa, né? O quadro branco ou a lousa. Aqui mais uma vez o vocabulário, né? O vocabulário muda também. Então aí você já, como a gente se diz em português, já se ferra, já vai se dar mal. Mas uma das principais dificuldades que falantes de espanhol têm com o português, normalmente, pelo menos é o que eu escuto dos meus alunos, é a questão da pronúncia. E temos muitas diferenças, muitas mesmo. E aí é um dos motivos também que compromete a comunicação, para não dizer que é o mais importante, né, ainda, né? A pronúncia é fundamental. Mas entre tantas diferenças, vou citar uma aqui. Por exemplo, a letra G, né, como em gente, em português fica gente. E como a letra J, né, que em espanhol vamos dizer Jorge, por exemplo, em português Jorge, Jorge. Girafa, e em português girafa, né? E aí um é com J, o outro é com G. Aqui dá até para fazer um trava-línguas, né? Vamos lá? O Jorge, muita gente viu a girafa. O Jorge, muita gente viu a girafa. O Jorge, muita gente viu a girafa. Estão praticando? Isso aqui é tarefa de casa, praticar depois este trava-línguas. Bom, e finalmente, então, como vocês viram, nós temos a questão do léxico, né, do vocabulário. E aqui entram falsos cognatos, né, aqueles falsos amigos que são palavras iguais, mas com significados diferentes, totalmente diferentes em uma língua e outra. E temos palavras simplesmente que não são falsos amigos, mas que são simplesmente diferentes, como eu citei do pizarrón, que em português fica lousa. Ou cajón, né, que em português seria a gaveta. Bom, para resumir, né, são tantas as diferenças e em tantos aspectos que o meu conselho para vocês é estudar. Estudar o português, sim. Se você quiser estudar comigo, inclusive vou deixar o link aqui abaixo, porque não adianta achar que porque você sabe espanhol que você vai se comunicar em português. Não vai funcionar, que você vai se comunicar no Brasil. Claro que uma coisa ou outra ajuda, né? Ajuda muito você já saber o espanhol para poder então começar a se comunicar no português. Mas não é o suficiente. Sem estudar português não vai adiantar. Tá certo? Bem, se você gostou deste vídeo, vou pedir para você deixar o seu like aqui para mim e se inscrever neste canal para receber mais aulas sobre a língua portuguesa e cultura brasileira. Então, um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!